Irmãos e amigos, estamos aqui de volta para deixar registrado aí para vocês o que Deus tem falado nesses últimos meses aí de setembro, de outubro conosco. E vamos falar um pouquinho hoje sobre o reino de Deus, né? Vivendo o reino de Deus. A gente canta em prosas e versos, a gente ora, a gente vê na palavra diversos textos maravilhosos que falam sobre o reino de Deus. Então, o que é que nós estamos falando quando nós falamos sobre o reino de Deus, né? A gente canta lá, né? Todos lembram lá, né? Tu estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Quantos lembram, né? Então é uma coisa assim fantástica, vários hinos e vários cânticos nos nossos momentos de louvor através da música, como a gente expressa, né, essa visão de Jesus no trono, reinando sobre nós. Mas o que é que isso significa? Eu quero observar com vocês que todos os brasileiros, pelo menos, para não exagerar, para não ir em todo mundo, mas todos os brasileiros, uma vez, já oraram, tá, uma oração pedindo, né, Jesus, governa a minha vida. Você já orou essa oração? Eu vou te provar que todo brasileiro já orou essa oração. E muitas vezes sem entender o que está pedindo. Por quê? Porque lá no Pai Nosso fala o quê, queridos? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Está vendo só? Todos já fizeram essa oração. Mas você sabe o que é que você está orando? O que é que você está pedindo? Quando você canta, né, soberano, né, e todas essas poesias falando de Jesus no trono, será que você entende o que você está falando? Então nós precisamos entender um pouco sobre o reino de Deus. Apocalipse 1, versículo 6 fala: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E lá em Daniel, capítulo 7, tem dois versículos, né, que me chamam muito a atenção no capítulo 7 de Daniel. É o versículo 27 primeiro e depois o versículo 18. E isso também, lá em 1900, vovó Mocinha, nós cantávamos isso nos nossos momentos de louvor na congregação, né? Fala assim os textos, né? O 27 começa assim, ó. O reino, o domínio, a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aí o 18 vai assim: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então, queridos, nós cantávamos isso, né? O reino de Deus, está a palavra recheada, nós vamos ver hoje alguns textos que falam sobre isso. Então eu quero dizer para os irmãos o seguinte: quando nós falamos do reino de Deus, a primeira coisa que nós temos que entender é que se é um reino, é porque tem um rei. E esse rei é Jesus, que está sentado no trono, está à direita do Pai. Nós cantamos isso. A palavra de Deus está recheada de textos que falam sobre isso. Tá? Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores.
E se ele é o rei, nós somos o quê? Nós somos os súditos. E os súditos têm que fazer o quê, amados? Obedecer. O rei é que coloca as condições. O rei é que diz, né, qual é o padrão do rei. Né? Você imagina, por exemplo, se eu recebo um WhatsApp da Rainha Elizabeth me convidando, né, como engenheiro civil, para ir para ser o chefe da manutenção do palácio. Que honra, né? Dizendo que vai me pagar 100 mil libras por mês. Olha só que coisa espetacular, né? Dá vontade de assinar embaixo sem pensar. Mas vamos supor que eu chegue então e comece a falar, puxa vida, eu vou mudar para Londres, eu vou me mudar para a Inglaterra. Aí eu mando para ela, tá, um outro WhatsApp respondendo, dizendo, rainha, eu fico muito lisonjeado com o seu convite. É muito tentador. Só que para que eu possa ir para aí, algumas coisas precisam acontecer. Em primeiro lugar, eu sei que vocês falam aí o inglês. Poxa, será que não dá para você mudar não para o português? Faz o seguinte, toda a Inglaterra agora vai passar a falar português. E tem mais, aí o volante é do lado direito do carro. É muito complicado para mim essa mão inglesa aí trocada. Né? Pode gerar algum acidente. Será que você pode trocar todos os carros aí da Inglaterra e colocar o volante igual no Brasil, do lado esquerdo? Aí eu ainda chego para ela e falo, e só mais um pedido que eu te faço. Quando você fala para mim 100 mil libras, na minha cabeça eu não consigo mensurar esse negócio. Você não poderia mudar aí, né, e colocar o real em vez de libras em todo o reino da Inglaterra? Né? E parece um pouco engraçada essa história, amados, mas é o que nós fazemos com Deus em muitas situações. A gente fala que Jesus é o nosso rei, mas só que nós queremos ser o primeiro-ministro. Nós queremos mandar. Nós queremos colocar as condições. E, queridos, no reino de Deus existe um rei que é ele que manda e é ele que coloca as condições. Jesus chamou alguns para segui-lo e falaram o que para ele? Ah, Jesus, eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu enterrar o meu pai. Ah, Jesus, eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu vender um lotezinho que eu tenho. E Jesus falou o quê? Não serve para ser meu discípulo. Por que Jesus falou isso? Por causa de uma palavrinha, queridos. A palavra mas. Porque quando a gente vem para Jesus, nós não podemos colocar as condições, amados. Nós temos que nos sujeitar às condições que ele coloca. Então, qual é a tua profissão? Qual vai ser a tua profissão? Né? Onde você vai trabalhar? Onde você vai morar? Com quem você vai se casar? Como você vai cuidar dos teus filhos e criar os teus filhos? Como você vai administrar as tuas finanças? Os bens que você possui? Meus amados, não é com o nosso braço, não é com o nosso esforço próprio. Quem coloca as condições é o Senhor. Então, por exemplo, quando você vai contribuir na igreja, tá? Não é você que vai dizer, né, quanto sobrou que você vai poder dar lá só para dizer que deu alguma coisa no meio. Não. Você tem que seguir o que o Senhor estabeleceu. É o que Ele instituiu, queridos, né, que vai realmente fazer você poder seguir aquilo que Ele estabeleceu. Esse é o reino de Deus. Nós temos um rei que cuida de nós. Nós temos um rei que se importa, que sabe que nós precisamos e nós temos que obedecer, nos sujeitar a esse rei. E em segundo lugar, eu quero dizer para os irmãos, né, que existe nesse reino, os súditos que somos nós. E queridos, eu quero dizer para os irmãos hoje que existe um privilégio para os súditos desse rei Jesus. E esse privilégio, meus amados, é o quê? É o poder transformador da palavra de Deus e de Cristo Jesus, tá, em nossas vidas. Aí você fala, poxa, Osias, eu me batizei, mas eu vivo caindo, tá, em alguns pecadozinhos aí de estimação que eu tenho que eu não consigo me livrar. Osias, eu não consigo viver essa vida de santidade, eu não consigo ser como Jesus, né? Eu fico sempre voltando aos mesmos erros. Como é que eu faço isso? Meus amados, se você se sujeita 100%
ao Rei Jesus, você vai ter um privilégio que ninguém mais tem. Né? Nós temos lá Buda, Maomé, Allan Kardec, nós temos lá, né, o Confúcio, nós temos lá todos esses homens que apareceram e que influenciaram a humanidade de uma forma assim impressionante, com palavras tremendas, humanistas e coisas maravilhosas de você ouvir. Mas, queridos, nenhum deles consegue transformar uma vida. As pessoas vão seguir os seus mestres espalhados por aí e não vão conseguir ser transformados. Eles vão ficar simplesmente, né, com aquela filosofia, com aquela teoria e jamais vão conseguir colocar em prática. Jesus, amados, foi o único que falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os outros todos, no final da vida deles, eles procuravam ainda a verdade. E Jesus é a verdade. E Jesus nos capacita para ser como Ele é, queridos. Por quê? Porque Ele vive em nós. Ele nos diz como fazer, mas Ele nos capacita para fazer. Esse poder transformador de Jesus e da palavra de Deus, você precisa conhecer. Porque é dessa maneira que você vai ver a transformação na sua vida de uma forma prática. Você, como uma pedra bruta, né? Michelangelo falava, né, que é uma pedra bruta que você faz uma escultura, você só tem que tirar da pedra bruta o que não é. Por exemplo, a escultura de um cavalo. Né? A escultura de um cavalo. Você tira o que não é cavalo e deixa o cavalo lá. Ele falava isso. E é a obra que Jesus faz com a gente. Nós somos pedras brutas e Jesus vai tirando tudo o que não é Cristo e deixa lá só Cristo Jesus. Essa é a boa nova do Evangelho, querido. Cristo em vós, a esperança da glória. Não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. Esse é o reino de Deus. Esse de fé e fé, de glória em glória, sendo transformado segundo a imagem de Jesus. Então nós olhamos no espelho da palavra de Deus e vamos vendo o que não é Cristo ainda. O que é que eu preciso tirar? E aí a gente vai aprendendo a lidar, né, com os nossos principais problemas, os problemas do velho homem, que é a soberba, o orgulho, a altivez, manias, vícios. Tá? O Senhor pode te libertar. O Senhor pode te libertar, né, do vício do cigarro. O Senhor pode te libertar de todas as manias, de você ser uma pessoa impulsiva, de você não ter paciência, às vezes você agir com ira, com grosserias. Em qualquer área, o Senhor, Ele pode te transformar quando você se sujeita a esse Rei e quando você decide receber esse poder transformador que Ele tem para você, em todas as áreas da vida, querido. Aí tem um médico lá, que ele trabalha em 5 hospitais, né, para poder ganhar 15 mil reais por mês, por exemplo, que é o que ele acha que ele precisa para ter uma boa casa, um bom carro. Aí Deus chega para ele e fala assim, ó, fica só com 3 hospitais e você vai ganhar só 10 mil reais, mas você vai ter tempo para a tua família, você vai ter tempo para fazer a minha obra, faz isso. Esse médico, ele vai se sujeitar? Então, se ele entender o reino de Deus, tá, ele vai se sujeitar ao que o Espírito Santo está falando, ao que o Jesus está nos falando. Jesus vai nos direcionando a nossa vida, querido, e aplicando o reino de Deus em todas as áreas da nossa vida, para aos poucos a gente entender que não é o nosso braço, que não é o nosso esforço próprio, mas é Jesus é quem vai dar as diretrizes, Ele é que vai colocar todas as condições. Então, se não te falaram isso lá na entrada, na porta, eu estou te falando agora. O reino de Deus é assim, sujeição completa ao Rei. E, queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós, súditos, não sabemos lidar com esse negócio de glória. Elogios, reconhecimento. A gente não sabe lidar com isso, o orgulho vem logo. E quanto mais orgulhoso você é, quanto mais soberbo você é, mais do inferno você tem. Quanto mais humilde você é, tá, mais de Jesus você tem. Se você chega no meio de um encontro da igreja e você fala, quantos querem ser soberbos aqui? Ninguém vai levantar a mão. Agora, se você fala, quantos querem ser humildes? Todo mundo vai levantar a mão. Mas só que eles querem ser humildes, mas não querem ser humilhados, não querem ser tratados, não querem ser tocados por Deus. E, amados, como é que Jesus governa a nossa vida? Jesus governa a nossa vida através da igreja, amado. Através daquele irmão lá, que você está vendo milhões de defeitos nele, né? Com a trave no olho, vendo o cisco no olho do irmão.
né? E você vive uma vida olhando o pecado dos outros ao ponto de não conseguir enxergar os teus próprios pecados. Queridos, a vida com o Senhor é uma vida de sujeição completa e Ele vai nos guiando e Ele vai nos capacitando com esse poder transformador para ser como Ele é em todos os momentos. Amém, querido? Então esse é o nosso Rei e nós somos os súditos, tá? E nós temos esse privilégio com esse poder transformador que tem sobre nós. Apocalipse 12, versículo 10 fala: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, nessa parte B. Lê também Apocalipse 1, de 4 até o 19 depois. Né? Vamos ler na palavra o que fala sobre esse reino. Hebreus 12, 28 fala: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Hebreus 1:8. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. 2 Timóteo 4:1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Aleluia! Rei dos reis e Senhor dos senhores. 2 Tessalonicenses 1, versículo 5. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estais sofrendo. Ainda 1 Tessalonicenses 2, versículo 12 fala: exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Reino e glória, sua glória, a glória do Cristo. Colossenses 4, versículo 10. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. Versículo 11. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo, o meu consolo, o meu conforto, o meu alívio, a minha consolação. Ainda em Efésios 5:5 fala: sabei, pois isso, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Gálatas 5, 19 e 20 fala também, tá, daqueles, né? Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então faça uma leitura da Bíblia para entender melhor esse reino de Deus. 1 Coríntios 15, 50 fala: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, queridos, vários textos da palavra que nos mostram, tá, a importância desse reino de Deus, de nós entendermos como aplicar o reino de Deus em todas as áreas da nossa vida. Tá? Na maneira que você cria teus filhos, na maneira que você administra suas finanças, na maneira que você usufrui dos bens que você tem. Você tem que entender que você é apenas um mordomo, que o Senhor é que dá todas as diretrizes. Queridos, quando nós falamos sobre reino e quando nós falamos sobre um rei, quem é a primeira pessoa que vem na tua cabeça quando você pensa sobre o rei? Eu já fiz essa pergunta em vários lugares e todo mundo é uníssono em falar que quando pensa sobre rei, pensa logo no rei Davi. É muito interessante, né? O rei Davi, ele ficou assim como o rei, né? Exemplo, e a Bíblia fala que o Senhor prometeu para ele que ele ia reinar eternamente. Eu já tive a oportunidade de estar lá em Israel, de ir para Jerusalém, e tudo lá é rei Davi, né? Estrela de Davi,
a cidade de Davi. Até Jesus lá, eles falam o quê? O filho de Davi. O Davizão ficou famoso. Mas, queridos, você precisa estudar na Bíblia e aproveitar esse poder transformador que ela tem. A vida de Davi. A vida de Davi. O Davi, o rei mais famoso e conhecido, ele sabia que existia acima dele o rei dos reis, o senhor dos senhores. E Davi se sujeitava a esse rei. Então, eu queria falar um pouquinho agora com vocês sobre o rei Davi, sobre o rei Davi como súdito. Ele soube reinar? Soube, ficou famoso. As suas histórias estão ali registradas nos Salmos, em 1 Samuel, no livro de Reis de Samuel, e você fica encantado. A minha filha, quando ela era pequenininha e foi ler a Bíblia pela primeira vez, ela estava lendo o Velho Testamento, na ordem ali, normal, e chegou uma hora que a Ana, minha esposa, quando olhou, ela estava em pranto, chorando. O que foi, Nicole? Ah, Davi morreu, mãe, Davi morreu. Ah, você queria que ele estivesse vivo até hoje? E ela ficou emocionada, porque na leitura, aquele momento ali foi a morte de Davi para ela. Então, Davi encanta todo mundo. Toda criança gosta da história de Davi, de contar tudo sobre Davi, é uma coisa assim fantástica. Livros e mais livros sobre diversos assuntos retirados da vida de Davi. Mas faz um estudo sobre isso para você entender melhor. O rei Davi como súdito. Abre a tua Bíblia comigo, lá em 1 Crônicas 28, que eu quero mostrar algumas particularidades sobre o Davi, rei Davi, como súdito, né? E, meus amados, eu quero dizer para vocês que esse é o reino de Deus, né? As coisas, né, tão ruim quanto as coisas parecem, Deus ainda está no trono, amados. Tudo vai funcionar segundo a sua vontade e para a sua glória. Creia nisso. E veja o exemplo de Davi, né? Tem outro canto que fala, né? Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, né? Tu és tremendo, ele é soberano sobre a terra, querido. Ele está no controle de tudo, ele não perdeu o controle. E lá em 1 Crônicas 28, depois você lê do 1 ao 10, mas eu quero ler o versículo 2 ao 4 e tirar aqui 3 lições da vida de Davi para nós hoje em dia. Vamos lá, eu vou ler do 1 ao 4 com vocês. Então Davi convocou para Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães dos turnos que serviam o rei, os capitães de 1000 e os de 100, os administradores de toda a fazenda e possessões do rei e de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos e todo homem valente. Versículo 2. Pôs-se o rei Davi em pé e disse: ouvi-me, irmãos meus e povo meu, era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para a edificar. Porém, Deus me disse: não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Versículo 4. O Senhor, Deus de Israel, me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai, na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai, se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. Então eu quero tirar aqui, queridos, 3 pontos fundamentais para nós hoje. Porque nós vivemos num mundo hoje que fala sobre o ouse sonhar, né? Quantos congressos já participei que o tema era ouse sonhar. É muito bom você sonhar. O problema é quando o teu sonho não condiz com os sonhos de Deus. E foi assim com Davi. Davi tinha um sonho: construir uma casa para abrigar a arca de Deus. Só que não era esse o plano de Deus para a vida dele. E aí tem um sintoma que nós passamos muito, ainda mais nessa época de pandemia, que é o sintoma da frustração. Os sonhos não realizados. Você vê as pessoas, às vezes, que estão assim com a minha idade, 58 anos, o pessoal que vai chegando nos 60 anos, olha para trás e começa a ver os sonhos que tinha lá com 20 anos, né, quando era novo, e começa a pensar: poxa, eu não realizei muitos dos meus sonhos, financeiramente, profissionalmente, né, familiarmente, emocionalmente, espiritualmente,
as pessoas começam a colocar, né? Poxa, a igreja, eu queria ter frutificado mais, eu queria ter sido mais santo, eu queria ter tido mais tempo para fazer a obra. E as pessoas vão se frustrando profissionalmente. Poxa, eu não consegui aquela casa dos sonhos, eu não consegui, né, aquele carro dos sonhos. Então, queridos, o problema é quando nossos sonhos não são os sonhos de Deus. Então, 3 lições que nós tiramos aqui quando passamos por frustrações, olhando o exemplo de Davi. Em primeiro lugar, queridos, nós temos que abraçar as razões de Deus. Não dá para entender tudo que o Senhor faz, tá? Mas Deus, ele tem as suas razões, tá? E nós temos que abraçar. Por que eu não realizei aquele sonho? Por que o Senhor não permitiu aquilo que eu tanto queria? Poxa, por que o Senhor está fazendo eu passar por tudo isso aqui? Eu poderia estar... Aí você compara, né, com outras pessoas. Queridos, Davi, ele abraçou, tá, o plano de Deus para a vida dele. Ele quis manter, né, viver o plano de Deus, a vontade de Deus, não a sua vontade. Né, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Né, e tudo aquilo que a gente vê, né, na melhor tradução, é o Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada. Isso que Davi falou lá no hebraico original. Então não é nada vai me faltará, ou seja, ele vai me dar todas as coisas que eu quero. Não é isso que está escrito ali. É o Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada, queridos. O que é isso que Davi trouxe como revelação? Jesus é suficiente para nós. Ele sabe o melhor para nós. E nós temos então que abraçar as razões de Deus. Em segundo lugar, lá no versículo 3 e 4, né, a gente vê que o que Davi fez na realidade? Davi, então, ele celebrou as compensações que Deus dá. Tá? Então, gente, o problema não é você ficar olhando, né, você ficar focando no que você não tem, do que você não recebeu, nos sonhos não realizados. O problema é você celebrar o que você tem, o que Deus já fez na tua vida. E Davi, então, ali, ele expressa, versículo 3 e 4, tá, que o sonho dele não foi realizado, mas que Deus teve para ele uma coisa muito maior que ele jamais imaginaria. Né? E lá em terceiro lugar, ele diz o quê? No versículo 4 lá, o Senhor me escolheu para algo eterno, para sempre. Então, meus amados, você precisa, em terceiro lugar, se conectar ao plano maior de Deus que Deus tem para você. Aprender a sonhar o sonho de Deus, do que Deus tem para você. Tinha a história lá do sapateiro lá nos Estados Unidos, esqueci o nome agora, né, que ele era professor de escola dominical e trabalhava na sapataria. Eu não duvido nada que esse sapateiro teve muitos sonhos, mas no trabalho que ele fazia, ele conseguia conciliar muito bem o serviço dele secular com o serviço na casa de Deus. E muitos jovens e adolescentes passaram ali por ele. Entre eles, por exemplo, Moody, que foi gerando dali contatos até chegar no Billy Graham, né, o homem que foi chamado do pastor da América, 400 cruzadas, né, milhares de pessoas convertidas para o Senhor. Aquele sapateiro jamais iria imaginar o fruto do serviço dele, que compensa qualquer outro sonho aparentemente frustrado que não se realizou, porque não havia compatibilidade com os sonhos do Senhor. Amém, queridos? E Davi, meus amados, Davi, ele é citado na palavra como homem segundo o coração de Deus. Quantos aqui querem ser conhecidos, né, como homem segundo o coração de Deus, ou como uma mulher segundo o coração de Deus, né? O rei Davi, então, um homem segundo o coração de Deus. Em primeiro lugar, então, queridos, ele era um homem que dependia de Deus. E depender é estar sujeito a alguém. Essa sujeição não pode ser de uma maneira forçada, né? Igual o adolescente que está na casa do pai, depende do pai, mas está doido para sair de casa. Né? Muitos aí que casam para sair de casa e depois descasa. Já viram isso? Então não é essa dependência que eu estou falando. Eu estou falando de uma dependência de estar totalmente sujeito. E Davi, assim era. Tá? Ele era totalmente dependente de Deus. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada. Ele falou assim, o Senhor é o meu pastor. Ele não falou o Senhor é o pastor de Israel. O Senhor é o nosso pastor. Ele falou o Senhor é o meu pastor. Toda uma intimidade. Ele dependia de Deus para tudo. A gente vê isso em vários salmos, da maneira como ele falava, como ele dependia totalmente do Senhor. Em segundo lugar, amados,
ele era um homem que confiava em Deus. Então ele acreditava que mesmo com todo o exército e arsenal que ele tinha, Deus o colocaria no trono, não ele mesmo. Lá em Salmo 144, versículo 10, fala assim: é ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna a Davi, seu servo. E ainda Salmo 56, 3 fala: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Então o rei Davi confiava em Deus. Em terceiro lugar, ele tinha determinação em obedecer a Deus. Então, mesmo sob a influência de seus seguidores, sugerindo que matasse ele a Saul, ele não o fez. Ele tinha essa determinação em obedecer a Deus. 1 Samuel 26, 7 e 8 fala: então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão de um só golpe, não será preciso o segundo. Davi, porém, respondeu a Abissai: não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Deus está à procura de homem que tenha essa determinação, sem deixar se contaminar com o seu meio, com as influências, com as opiniões de outras pessoas. Então Davi tinha essa determinação em obedecer a Deus. Em quarto lugar, queridos, o Davi, ele era um homem que sabia esperar. Nessa mesma situação, no versículo 10, quando ele fala: acrescentou Davi: tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo a batalha, seja morto. Davi desejava o trono, pois Deus o havia escolhido para ser rei, mas ele queria que acontecesse o quê? No tempo de Deus. O tempo de Deus é o melhor tempo. Davi, ele sabia esperar. Em quinto lugar, Davi entendia muito bem o que era submissão. 1 Samuel 26, 9, quando esse texto que a gente já leu, quando fala: não mates, e Davi entendia que tinha que sujeitar a Deus, que não podia ser no seu impulso, que não podia ser no seu pensamento, no que ele achava que era melhor. Ele tinha que sujeitar a Deus em tudo. E, querido, em sexto lugar, Davi era um homem que amava a Deus. Ele não fazia tudo isso que nós vimos, esses pontos todos que nós vimos, por obrigação. Ele não fazia esses pontos todos com medo de Deus, para mostrar ao povo alguma coisa especial que ele pudesse ter. Ele fazia tudo porque ele amava ao Senhor, meus amados. Ele abominava o pecar contra Deus, mesmo que ele errou tanto, mesmo que ele pecou tanto, pecados tão grosseiros, ele continuou sendo o homem segundo o coração de Deus, porque ele amava a Deus. Então Deus está à procura de homens e mulheres que o amem como Davi amou. Então, meus amados, concluindo, isso é ser segundo o coração de Deus, é depender de Deus, é viver o reino de Deus consciente de que Ele é nosso Rei, ter uma visão de Jesus no trono assentado. Quando eu tive uma visão e eu fui aos céus, e a coisa mais tremenda que eu vi nos céus, está gravado em um dos meus vídeos, essa minha experiência, mas a coisa mais tremenda dos céus é você ver todos os anjos ali olhando para a terra e exultando de alegria, como um gol de Copa, final de Copa do Mundo, quando alguém aqui na terra age como Jesus. Poxa, que coisa tremenda! Olha só, o Osias perdoou. Olha só que coisa tremenda, foi igual a Jesus. Há um alvoroço no céu, um reboliço no céu quando isso acontece. Olha só, o Osias pagou o mal com o bem. Ele deu a segunda face, ele andou a segunda milha. Olha só, ele fez como Jesus, ele foi manso, ele foi humilde. Olha só como ele está vencendo essa área aqui, que era do velho homem, como ele está sendo transformado e cada dia mais parecido com Jesus. Eles não podem ver um ato de generosidade de alguém, que o céu explode, porque aquela pessoa está fazendo como Jesus. Então, amados e amadas, você quer fazer com que o céu se alegre? Seja como Jesus aqui na terra. E sendo como Jesus, você vai entender que você é um súdito e que há um rei que você precisa se sujeitar. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador, se fez criatura
e aprendeu a obedecer, a servir, aqui vivendo entre nós, para ser o modelo para a tua vida, o exemplo para a tua vida, de que é bom ser filho, é bom ser súdito. Eu não quero ser Deus, eu não quero ser rei, eu quero ser como Jesus, sujeito. Como Jesus é maravilhoso, queridos. Como ele dependia do Espírito Santo para tudo. Ele andou sobre as águas porque dependia do Espírito Santo. Ele multiplicou os pães porque dependia do Espírito Santo. Ele sabia que Judas era o traidor, foi por um dom do Espírito Santo. Porque ele tinha se esvaziado, né, do ser Deus. Ele não se apegou a isso. Tá? Antes se humilhou, ele se esvaziou, meus amados. Esse é o nosso Jesus e esse é o nosso exemplo. Vivamos, portanto, em nossas vidas, aplicando o Evangelho do Reino de Deus em todas as áreas da vida. Evangelho do Reino de Deus, que é o Evangelho que estabelece o governo de Cristo em nossas vidas, e Ele governa nossas vidas através dos irmãos. É o Evangelho que determina o fim do eu e o fim da independência do homem. Então essa é a nossa palavra de hoje. Pense nisso, medite nisso, estude isso e aprenda a viver sujeito 100% ao Senhor em todas as áreas. Um grande abraço a todos, até a próxima. Queridos, bem-vindo aí ao meu canal, eu sou o pastor Osias Matos, estamos sempre postando vídeos novos aí, estudando a palavra, tá? E se inscreve lá, dê o seu like, comente, aperte o sininho lá para receber notificação e anota aí, tá? Todos os meus contatos nas redes sociais. Vamos estar interagindo para um crescimento mútuo aí, para que possamos estar um edificando ao outro no Senhor. Um grande abraço a todos, Deus abençoe, fica com Deus.